Welcome. Aleluias. Hallelujah. Eu quero só lembrar que dia 14 de julho nós estaremos no Cherry Creek Park, ok? So I would like to remind you that July 14, we're going to be in Cherry Creek. Então não Park. se esqueça, coloque na sua agenda. So do not forget, put in Vem your participar com a calendar gente. and come to be part with Será us. dia de adoração, lazer, batismo. So it's going to be a day of baptism, of having fun. Que Deus possa abençoar cada de nós lá naquele lugar. And let the Amém? Lord bless us, each one of us in that place. Amém. Eu queria começar hoje a ministração da palavra de uma forma um pouquinho diferente do que o normal. So I would like to minister the word in a different way tonight. Eu queria que nós estivéssemos orando pelos Estados Unidos. I would like us to be praying for United States. Essa semana teve mais um tiroteio em uma escola no Texas. So this week happened that a shooting in one of the schools again. Foram 10 pessoas que morreram 10 people had e died. 10 pessoas ficaram feridas. 10 was injured. E eu ouvi uma entrevista de uma das alunas dizendo And I saw the interview of one of the students saying que ela já estava esperando que isso pudesse acontecer mais cedo ou mais tarde. she was already waiting for something like that to happen. E isso tem se tornado algo normal aqui nos Estados Unidos, principalmente. And this has becoming something really common in United States. E muitos de nós, talvez hoje, já temos um pouquinho de medo de deixar nossos filhos ir para a escola. And even us, I mean, we probably are we have the fear of letting our kids in the schools. E muitas pessoas dizem, nós não devemos ter esse medo. And many people say we shouldn't have this fear. Mas eu queria que nós orássemos nessa noite pela nação. But I would like us to pray tonight for the nation. Mesmo assentados. Even sitting. Vamos clamar. Let's cry out. Você concorda comigo? Levante a sua mão. Do you agree with me? Just Amém. raise your hand. Senhor, nós colocamos agora esta nação nas tuas mãos, Jesus. So Lord, we just put this nation in your hands, Lord. Deus, Estados Unidos, The United States, que tem sido um país líder em muitas coisas, that Deus. has been leader in many things. Um país superior na riqueza. A country that is superior in richness. Um país realmente abençoado pelo Senhor. A place that it's blessed by you. Mas que tem sofrido, Senhor, com esses tiroteios, esses massacres, Senhor. But that it's suffering for all this massacre and for the shootings. Ó Deus, crianças que vão para a escola com medo. Kids that has been going to school with the fear. Seus pais que ficam com medo, Their Senhor. parents they have the same fear. A violência que cresce, Jesus. The violence that it's growing. Nós clamamos pelo teu poder, And we are just crying out for your power. pela tua misericórdia. For your mercy. Em nome de In Jesus, Jesus' name. perdoa os pecados dessa nação. Forgive, Lord, the sin of this nation. Perdoa os nossos pecados. Forgive our sins. Perdoa os pecados da igreja, Senhor. Forgive the sin of the church. Dos cristãos. Of the Christians. Daqueles que conhecem a tua Of palavra. those that know your word. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Pai, transforma esta nação. Transform this nation. Leva outra vez para os pilares da tua bênção. That this nation just return to be the pillar in your way. Blessings. Em nome de Jesus. In Jesus' name. No nome de Jesus. In Jesus' name. Recebe a nossa oração. Just receive our Se prayer. você está de acordo, diga amém, bem And if forte. you are in Amém. agreement with us, say amen. Uma vez mais juntos. One time. One more Amém. time. Vamos Amen. lá. Aleluias. Amém. Queridos, eu estive pensando bastante sobre este assunto. So I've been thinking a lot about this subject. E eu cheguei a um tema nessa noite. So I have this topic for tonight. Que a nação precisa de arrependimento. That the nation needs to go back and repent. Cada dia nós percebemos aqui nos Estados Unidos, principalmente porque estamos nos referindo a este país. Every day we notice that in United States há um distanciamento, um afastamento de Deus. A distant way that they are walking from the Lord. Estão cada dia mais longe de Deus. Each day they're more distant from the Lord. Os fundadores deste país vieram para este país. The founders of this place, they came here em busca de liberdade.
seeking freedom. Liberdade principalmente religiosa, Freedom especially in religion. para adorar a Deus. To worship the Lord. Eles eram cristãos They were Christians. e eles estavam sendo perseguidos. And they were being persecuted. Mas eles sonhavam com um lugar onde pudessem realmente adorar a Deus da maneira que eles queriam adorar. But they were looking for a place that they could freely worship the Lord. Encontraram esta liberdade. And they found it here. Eles buscaram a Deus. They seek the Lord. Eles buscaram servir a Deus. They seek to serve the Lord. Eles, os fundadores deste país criaram uma constituição. The founders of this land, they created a constitution. E a constituição foi fundamentada nos princípios de Deus. And the constitution was founded, established with Christians' values. E eles, na realidade, quando nós vemos isto, And in reality, when we see those nós things, vemos os resultados destas coisas. we see the results in those Os things. resultados disso foram que milhares de igrejas foram plantadas neste país. And in result, many churches, they were planted in this country. E, em consequência destas milhares de igrejas, And in consequences of all these churches, milhares de missionários foram para outros países falar de Jesus. many missionaries, they went to different countries to preach. Quantos aqui conhecem um missionário americano que morou no Brasil? Levante a sua Do you know mão. any American missionary that Okay. lived in Brazil? De vez em quando aqui eu conheço algumas pessoas que vêm à nossa igreja Every once in a while, I just meet people that comes to our church, falando português, speaking Portuguese. dizendo eu sou filho de missionário americano e morei ou nasci no Brasil. I am a son of a daughter of a missionary that lived in Brazil. E é interessante a gente ver isso. And it's interesting for us to see E those things. por causa disso, muitos de nós encontramos Jesus por causa desses missionários. And because of that, many of us has an encounter with Christ because of these missionaries. E além desses resultados espirituais, And beyond these results, this spiritual results, o Senhor abençoou esta nação. the Lord has blessed this O nation. Senhor abençoou esta nação de acordo com o que determina a sua palavra. The Lord has blessed this country according to His word. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. So I would like you to read to open your Bible in Deuteronomy. It's hard. This one is hard. 28. Please don't make me say it again. Ainda bem que eu não estou traduzindo. I'm glad that I'm not translating. Deuteronômio, capítulo 28. So chapter 28. Como é que é? John, Deuteronomy. Não sei falar. Deuteronomy. 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 Good. Deuteronomy. Esse é realmente um desafio. Deuteronomy. Ok. 28. So chapter 28. Prometo que vou treinar em casa. Veja o que diz esse texto. So see what it's saying. Como eu disse, de acordo com a palavra de Deus, So according to God's word, essa nação foi abençoada. this nation was blessed. Versículo 1. Verse 1. Deus está falando para o seu povo. Preste atenção. God is saying to His people, E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of your Lord your God. Agora vem a lista das bênçãos. So now it's listed all the blessings. Versículo 3. Verse 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Blessed shall be the fruit of your womb,
and the fruit of your ground, and the fruit of your cattle, and the increase of your herds, and the young of your flock. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you in one way and flee before you 7 ways. E agora o versículo 8. Now verse 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. The Lord will command the blessing on you in your barns and in all that you undertake. And he will bless you in the land that the Lord your God is giving you. Essas bênçãos estão tão claras que não há necessidade de explicações. These blessings, they're so clear that we don't need to explain. Porque aqui podemos resumir, o Senhor abençoou essa nação em todos esses aspectos. We can just sum it up and say that the Lord has blessed the nation through all of these things. Talvez você esteja dizendo, mas essas bênçãos não são para a nação de Israel, pastor. But you can say, well, Pastor, these blessings are only for Israel people. Acontece que quando Deus abençoou Abraão, que é o pai da nação de Israel, But the thing is that when God blessed Abraham, which is the father's nation. Quero que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. I would like you to open your Bible in Galatians chapter 3. Porque acontece algo muito especial de Deus quando Deus abençoou Abraão. Because something really important happens when God blessed Abraham. Ele disse assim, eu abençoarei os que te abençoarem. It says that I will bless those who blesses you. E eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. And I will curse the ones that curses you. E diz, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. And it says that in you all people in this earth will be blessed. Ou seja, quando ele disse isso, o Senhor estava incluindo So when he says that, the Lord was including todos aqueles que crescem no Deus de Abraão. All the ones that were believing in Abraham's God. E isso está confirmado no capítulo 3 de Gálatas. And this is confirmed in chapter 3 in O Galatians. versículo 8 e o versículo 9. Verse 8 and verse 9. Preste atenção. So pay attention. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, and in you shall all the nations be blessed. Versículo 9. Verse 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. So then those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Isso que está dizendo nesse texto. That's what it's saying in this text. Está dizendo que todos aqueles que crescem também no Deus de Abraão. It's saying that all of those that believe in Abraham's God também seriam abençoados com as mesmas bênçãos que Deus derramou sobre a nação de Israel. It would be blessed in the same manner as Abraham was. É por isso que esta nação é uma nação que até hoje desfruta desse tipo de bênção. That's why this nation is still being so fruitful. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, eu vou fazer uma pergunta para você. But something that I want you to understand, I'm going to make you a question. Será que nós, nesta nação, será que os cidadãos desta nação, do you think that the people in this nation, us citizens of this nation, você acha que ainda até hoje nós servimos, ou esta nação serve a Deus como no início? Do you think that we still serve this God as this nation has served? A verdade é que não. The truth is that we don't. Existe um número de pessoas que, digamos assim, que não creem em nada. There is a number of people that they don't believe in anything. Mais ou menos 70% dessa nação
So over 70% of this nation, são cristãos, they're Christians. são chamados cristãos. They're called Christians. Mas aí está incluído vários tipos de cristãos. But in this percentage, it's included many kinds of Christians. Mas o número de pessoas que não acreditam em nada chega a quase 23%. But then 20% of this 23% of these people, they don't believe in anything. Por exemplo, desses 22,8%, So in this 22.8%, 3,1% são ateus, não acreditam em Deus. so 3.1% they are atheists. They don't believe anything. 4% são agnósticos. 4% they are agnostic. O que significa agnósticos, pastor? What does it mean, agnostic? Agnóstico é uma pessoa que até acha que pode existir um Deus, It's a person that even believe that there is a God, mas que ele não se importa e não interfere em nada aqui nessa terra. but he doesn't interfere in anything in this world. Desse número de 22,8% de pessoas, And in this number, the 22.8%, 15,8% não se consideram que creem em absolutamente nada. 15.8% they don't consider anything. E 0,6% nem sabem. And 0.6% they don't even know what to believe. Dentro desses grupos, So considering the groups, tem pessoas que perderam a sua fé. there are people that they have lost their faith. Tem pessoas que dizem estar com Deus ou em Deus. People that say that they still know the Lord and Eles are dizem in the isso. Lord. Eles dizem que eles creem em Deus, They say that they believe in God, mas se afastaram de Deus. but they have fell apart from Se the Lord. afastaram da igreja. They fell apart from the church. Se afastaram umas das outras. They don't have any fellowship. Não têm mais as práticas cristãs. They don't practice any Christians. Se afastaram da palavra de Deus. They have fell apart from the Word of God. E muitos estão vivendo um evangelho barato. And they're just living in a really cheap gospel. Eu estou me referindo aos quase 70% que se denominam cristãos. And I'm referring to the 70% that say they're Christians. São pessoas que talvez até vão à igreja, There are people that even go to the church, mas não conhecem realmente a Deus. but they don't really know the Lord. São pessoas que abriram mão dos seus conceitos ou dos conceitos fundamentais da fé. They have given up the concepts of faith and their own faith. Não fazem distinção entre o que é santo e o que é profano. They can't distinguish the saint and profane. Consequentemente, já não têm mais relação com Deus. Consequently, they don't have a relationship with the Lord anymore. Quais são as consequências desse afastamento de Deus? And what are the consequences of going away from the Lord? O pecado deixou de ser pecado. So sin has not become sin anymore. Entende isso? Can you understand that? Quando Deus é anulado, When God is denied, então, ou quando a pessoa exclui a pessoa de Deus, or when someone just exclude the person of God, não há mais pecado. there is no sin. Pecado não é pecado. So sin is not sin anymore. Então, o conceito de certo e errado também não existe mais. So the concept of wrong and right, it doesn't exist anymore. Tudo passa a ser uma questão de perspectiva. So everything, it's about perspective. E quais são as consequências de tudo isso? And what are the consequences of this? Destruição. Destruction. A destruição que vem pelo lado de dentro. Destruction that comes from the inner side. As colunas são destruídas. So the pillars are destroyed. Nós pensamos às vezes que nós podemos nos protegermos do inimigo. And we think that we can protect ourselves from the enemy. O inimigo que está do lado de fora da nação. The enemy that it's outside the nation. Mas nós nos tornamos nossos maiores inimigos. But we become our worst enemies. Quando nós desprezamos a Deus. When we just despise the Lord. Porque a destruição passa a vir de dentro. Because the destruction comes from inside. Se você observar as pessoas que estão praticando atualmente esses massacres,
If you think about these people that are practicing these massacres, Eles não são muçulmanos. aren't they Muslims? Eles não são de outras religiões. Aren't they from a different religion? Alguns não são nem estrangeiros. Some of them are not even foreigners. Cresceram aqui, They have grown in here. nasceram aqui. They were raised in here, Essa é growing here. uma prova que a destruição vem de dentro. This is a proof that destructions come from the inside. Essa é uma prova que quem está proporcionando a destruição This is a proof that who is proportioning this destruction, não é algo físico, it's not something that it's physical. é algo espiritual. It's something that is spiritual. E não se pode combater algo espiritual com armas físicas. So we cannot destroy something that is spiritual fighting physically. Nós não podemos, se você coloca um estuprador na cadeia, If you just put in rapist in prison, não adianta, porque ele fica lá, mas o espírito que está atuando nele vai para outra pessoa. If we put him in prison, it doesn't matter because the spirit that it's inside of him will act in someone else. Abra sua Bíblia no Salmo 73. So just open your Bible in Psalm 73. Salmo 73, o versículo 27. Psalm 73, verse 27. Veja o que diz esse salmo. So look what it says. Quem encontrou, diga amém. So if you have find, say amen. Salmo 73, versículo 27. O que diz esse salmo? What does it say? Pois eis que os que se alongam de ti, isto é, de Deus, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. O que Deus faz com aqueles que são infiéis a Ele? So what God does to the ones that are not faithful Ele to Him, destrói. He destroys. O que Deus faz com aqueles que apostatam, que negam a sua fé? And what the Lord does to the ones that has denied His faith, Deus os destrói. God make them perish. Por quê? Why? Porque eles já tiveram uma experiência com Deus. Because they have tasted the Lord. Eles experimentaram as bênçãos de Deus. They have experienced the blessings from the Lord. Eles sabem que Deus é fiel. They know that God is faithful. Eles sabem que Deus, Ele cumpre com as suas promessas. They know that God fulfilled His word, His promises. Mas eu quero, a minha palavra nessa noite But my word tonight, não é uma palavra de destruição. it's not a word to destruction. É uma palavra de esperança. It's a word of hope. Porque ainda há esperança. Because we can have hope. Você crê que há esperança? Do you believe that we can have hope? Diga comigo primeiro em português. Say first with me in Portuguese. Ainda há esperança. Vamos falar agora em inglês. So let's say in English. There is still hope. There's still hope. Vamos falar mais forte? There's still hope. O que eu estou falando, queridos? What am I saying? Estou dizendo, e nós precisamos crer nisso. I'm saying, and we should believe on that. Existem 3 coisas que precisam ser restauradas. There are 3 things that needs to be restored. Abra sua Bíblia no profeta Ezequiel. So open your Bible in Ezekiel. Eu hoje escolhi vários textos porque é uma forma de nós pregarmos a palavra. I have chosen many verses, and this is a way for us to preach the word. Ezequiel 22. So Ezekiel 22. Eu quero que você veja comigo alguns versículos aqui. I would like you to see with me some verses. A gente vai começar do versículo 1. So we're going to start in verse 1. Quantos encontraram? So who have... Amém. Se você está assistindo ao vivo com a gente, pegue a sua Bíblia também. So if you're watching, just get your Bible too. Ezequiel 22:1 diz assim. So Ezekiel 22:1 says, E veio a minha palavra do Senhor dizendo. And the word of the Lord came to me saying, Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. And you, son of man, will you judge the bloody city? Then declare to her all her abominations. Eu quero abrir um parênteses só para informar para você de qual cidade a Bíblia está falando. So I just would like to open a parenthesis just to tell you what city the Lord is talking about. Deus está falando da cidade de Jerusalém.
God is talking about Jerusalem city, a chamada cidade do grande rei, the city of the great king, a cidade onde estava o templo de Jerusalém, the city where the temple is set, onde Salomão construiu o templo, the city where Solomon has established the temple. e onde Deus diz: ali colocarei o meu nome para sempre. And there the Lord said, there I will establish my name forever. Mas agora o que Deus está falando dessa cidade? But now what the Lord is saying about the city, Está dizendo da cidade sanguinária, is talking about the bloody city, a cidade que matava inocentes. the city that was killing innocent people. Olha o que Deus diz no versículo 3. And let's read what God is saying in verse 3. Assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. You shall say, thus says the Lord God, a city that sheds blood in her midst, so that her time may come, and that makes idols to defile herself. Pelo teu sangue que derramaste, fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz a vergonha, o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. You have become guilty by the blood that you have shed, and defiled by the idols that you have made. You have brought your days near, the appointed time of your years has come. Therefore I have made you reproach to the nations, and a mockery to all the countries. Versículo 6. Verse 6. Eis que os príncipes de Israel, cada conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Behold, the princes of Israel in you, every one according to his power, have been bent on shedding blood. Olha o verso 7. Verse 7. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, ao órfão e à viúva oprimiram em ti. Father and mother are treated with contempt in you. The sojourner suffers extortion in your midst. The fatherless and the widow are wronged in you. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. You have despised my holy things and profaned my Sabbaths. Olha o que Deus chama eles no versículo 9. Look what the Lord called them in verse 9. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem sangue, e em ti, sobre os montes, comeram, perversidade cometeram no meio de ti. There are men in whose slander to shed blood, and people in you who eat on the mountains. They commit lewdness in your midst. A vergonha do Pai descobriram em ti, a que estava imunda na sua presença humilharam no meio de ti. In you men uncover their father's nakedness. In you they violate women who are unclean in their menstrual impurity. Cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, o outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. One commits abomination with his neighbor's wife, another lewdly defiles his daughter-in-law, another in you violates his sister, his father's daughter. O que esse texto está dizendo aqui, queridos, é uma descrição de todos os pecados que estavam sendo cometidos em Jerusalém. So what this text is saying describes all kinds of sin that the nation was committing against the Lord. Está falando das pessoas que já deixaram a santidade de Deus para cometerem coisas que não são de Deus. So it's talking about people that has forgotten God's holiness and commit sin. Da opressão sobre os estrangeiros. The oppression over foreigners. Aqui está falando de adultério, prostituição. It's talking about adultery, prostitution, Incesto. incest, E todos os tipos de pecados sexuais. and all kinds of sexual sin. Está falando mais adiante também de problemas de suborno. It's talking about bribes also. Está falando aqui de injustiça. It's talking about injustice. Não está falando aqui nada daquilo que nós não conhecemos muito bem no meio onde nós vivemos. It's not talking about something that it's not something we know these days. Aqui onde nós vivemos, Here where we live, em muitos lugares do mundo, in many places in this world, por causa do afastamento de Deus, because of the distance from the Lord. o certo
já não existe mais. The right doesn't exist O anymore. certo virou errado The right became wrong. e o errado virou certo. Wrong became right. Já não existe mais pecado There is no sin anymore. porque Deus não existe para muitas pessoas. There is no sin because God doesn't exist for many Mas eu people. quero que você veja, então, qual é a solução. But I want you to see the solution. Versículo 30 de Ezequiel 22. In verse 30 De Ezequiel 22. of Ezekiel 22, E Deus diz assim: God says, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it, but I found it none. Qual é a solução quando isso está acontecendo? So what is the solution for this that is happening? A primeira coisa que precisa ser restaurada The first thing that needs to be restored é a intercessão. is intersection. A oração de intercessão. Prayer, intersection prayer. A oração de intercessão pela família. Intersection for the family. A oração de intercessão pelas igrejas. Intersection for the churches. Intercession. Intercession. Isso, ok. Did I say it right? Intersection. Intersection is something else. É a intercessão pela nação. Intercession for the nation. Intercessão pelas escolas. Intercession for the schools. You won't forget it anymore. A intercessão por todos do país é nossa responsabilidade. Intercession for all in this country is our responsibility. Porque aqui, por causa de Jerusalém, por causa de Israel, Because here, because of Jerusalem, because of Israel, Deus estava procurando somente um homem. God was only asking for one man, looking for one man. Homem que pudesse construir o muro. A man that could build up a wall. Que pudesse orar e interceder pela nação. That could pray and intercede for the nation. Awesome. O que significa isto? What does that mean? O que Deus está falando? What the Lord is saying. Deus está falando de um muro físico? Is God talking about a physical wall? Não. No. Deus está falando de um muro de oração. No, God is talking about a prayer wall. Deus está falando de clamor. God is talking about crying out. O que de fato Deus buscava um homem que construísse o muro, que tapasse o muro. So God was looking for a man that would build up a wall. E pudesse restaurar ou reparar a brecha. And would just repair the breach. É o que Deus está procurando ainda hoje. It's what God is still looking today. Você pode dizer à pessoa que está próxima a você? Can you tell this to the person next to you? Deus está procurando God is seeking alguém que construa o muro. a person that will build up a wall. Você crê nisso? Do you believe on that? Esse é o primeiro pilar que precisa ser restaurado, That's the igreja. first pillar that needs to be reestablished in the church. Isso quer dizer que nós precisamos orar. That means that we need to pray. Você está aqui nos Estados Unidos. So you're here in the United States. Você não está no Brasil. You're not in Brazil. Muitos aqui já são cidadãos deste país. Many of us are already citizens. Outros aqui são residentes desse país. Many are residing here. E talvez você diga assim, mas eu só moro aqui. But you can say, I just live in here. Você sabia que Deus considera o estrangeiro que vive na terra alheia? Do you know that the Lord, He considers the person that lives in a foreigner land? Quando Deus disse para a nação de Israel, quando o estrangeiro vir morar dentro da tua nação. So what the Lord told to Israel is when a foreigner comes to live in your nation. É para você tratar ele igual ao nacional. It's for you to treat him well as the national. Native. Você sabia disso? Did you know that?
Mas ele também tem que seguir a lei do seu Deus. But he also has to follow the law of his God. Ele tem que obedecer a minha palavra, diz o Senhor. He has to obey my word, says the Lord. Ou seja, o que nós precisamos entender, irmãos, é que se nós intercedermos por essa nação, What we need to understand is that if we intercede for this nation, nós estaremos tapando a brecha. we're going to fill up the breach. E é o que Deus está esperando. And that's what the Lord is asking, É o que Deus está querendo waiting and asking de nossas vidas. from our lives. O muro é espiritual. Diga à pessoa que está The próxima a wall is você. spiritual. Tell the person next to you. Agora, isso funciona para a nossa vida pessoal And também. this also works for our personal lives, Para o nosso casamento, our marriage, para os nossos negócios, our business, para todas as áreas da nossa vida. all areas in our lives. Se nós obedecermos ao Senhor, If we obey the Lord, todas aquelas bênçãos virão e nos alcançarão. all of those blessings will come to us. Você crê nisso? Do you believe in that? Segunda coisa que precisa ser restaurada: Second thing that needs to be restored, arrependimento. repentance. Diga comigo, arrependimento. Say with me, repentance. Ok, você crê em arrependimento? Do you believe in repentance? Por que eu estou falando isso? Why am I saying that? Porque talvez você ache assim, eu já fiz muita coisa errada. Because you might say, I have done many wrong things. Talvez você diz assim, esse país já fez muita coisa errada. And this country also has done many wrong Não tem things. mais jeito. It doesn't have anything that we can do. Tudo que eu quero é que Jesus volte logo e eu vá para o céu. The only thing that I want is that Jesus comes back and I can live with him. Eu também quero isso. I also want that. Mas enquanto Jesus não vem, But while he's not here, Jesus pode vir hoje, he can come here today, amanhã, tomorrow, ele pode vir daqui a 50 anos. in 50 years. E muitos de nós aqui estamos mais perto de morrer do que antes. And many of us were closer to death than his return. Ou não, que antes. Que Than antes da before. nossa vida. Por exemplo, nós já estamos mais próximos da morte do que quando nós nascemos. We're we're closer to death than when we were born. Se você tem 50 anos de idade, And if you're already 50, você provavelmente tem mais uns 30, you probably have 30 more years, talvez 20, maybe 20, ou talvez, no máximo, 40, por aí, max 40, ok? okay? Bob, you have more. Então, o que nós precisamos fazer? So what do we need to do Cumprir o nosso papel na nossa geração. to fulfill our calling in this Você generation? crê nisso, Do you irmãos? believe on that? Eu tenho aqui como exemplo a vida de Jonas. So here we have as an example Jonah's life. Eu não vou ler o texto, I'm not going to read the text, mas você, se não conhece, precisa ler a história de Jonas. but if you don't know, you should read his story. Jonas era um profeta de Deus. He was a prophet from the E Lord. Deus disse assim, vá a Nínive e vá pregar a minha palavra lá, And the Lord told him, go to Nineveh and preach my word there, porque eu vou destruir aquela cidade. because I'm going to destroy that city. E Jonas não quis ir. And Jonah didn't want to go. Ele pegou o navio e foi para outro lugar. He just got a boat and went to another place. Um lugar totalmente diferente. A place completely different. E aí, no meio da viagem, ele foi lançado ao mar. And in his trip, he was just sent to the ocean. E ele foi engolido por um grande peixe. And he was swallowed by a big fish. E aí, para muitos, a história acabaria aí. And for many, the story would have ended there. Mas o que Jonas fez? But what happened to him? Jonas se arrependeu. He repented. E de lá do ventre do peixe, ele orou a Deus. And from the fish's womb, he prayed to God. Se você ler lá na história de Jonas, e você vai ver o seu arrependimento, a sua oração. And if you read Jonah, you will see that he has repented and he has prayed. Você vai ver o jeito que ele orou. And you will see the way that he had Você vai prayed. ver como ele estava arrependido. And you will see the way that he actually repented. E o que Deus fez, irmãos? And what did the Lord do? Deus fez com que o peixe o vomitasse na praia de Nínive. The Lord made the fish just vomit his body. E para Deus não tem problema, porque os oceanos todos se conectam.
And for God, it doesn't have any problem because all the seas, they're connected. Então Deus fez o peixe ir até Nínive So God made the fish go to e Nineveh preservou a vida de and Jonas. preserved his life. E agora Jonas vai a Nínive. So Jonah is in Nineveh. E a Bíblia diz que ele começou a pregar. And the Bible says that he started preaching. E ele diz, Deus vai destruir essa And cidade. he said, the Lord will destroy the city. E diz a Bíblia que o rei escutou essa mensagem, chegou aos ouvidos do rei. And the king has heard the message. E o que o rei fez? And what the king did, O rei se arrependeu. he repented. O rei se arrependeu So he repent, e o rei convocou a cidade a se arrepender. and he just ordered the city to repent. E a cidade se arrependeu. And the entire city repent. Eles jejuaram, They fast, eles oraram, they prayed, eles rasgaram as suas vestes, they just tear their clothes, eles se cobriram de cinza, they just covered themselves with ashes, eles se humilharam diante de Deus. they humbled themselves before the Lord. E o que foi que Deus fez? And what did the Lord do? Não destruiu a cidade. Did not destroy the city. Deus não é maravilhoso, irmãos? Isn't God wonderful? Viu o que a oração faz? Did you see what prayer do? Viu o que a intercessão faz? Did you see what interceding do? Você vê aqui o que o arrependimento é capaz de fazer. Did you see here what repentance is able to do? A Bíblia diz lá em Jonas capítulo 3:10. The Bible says in Jonah 3:10. verse 10, E Deus viu as obras deles, and God saw their work, como se converteram do seu mau caminho. how they have repented and returned that way. E diz aqui, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. And God has repented from what he said that he would, and he didn't do it. Então a primeira coisa que precisa ser restaurada, para você lembrar, é a intercessão. So the first thing that needs to be restored is intercession. A segunda coisa, The second thing, arrependimento. repentance. Arrependimento. Repentance. Good. E a terceira coisa The agora, third thing, o ministério profético precisa ser restaurado. prophetic ministry needs to be restored. O que eu estou falando? What am I saying? O que eu estou dizendo, você vai ver em Romanos 10, esse eu quero que você abra a sua Bíblia So I would lá, like you to open your Bible in Romans 10, versículo 13. verse 13. Aqui há algo muito interessante. Here there is something really Quando eu interesting. estou falando do ministério profético, When I'm talking about a prophetic ministry, eu estou falando do ato de falarmos essas coisas que estamos falando. I'm talking about just the saying out loud these things that we're saying. Chega de mensagens que somente vão acariciar o nosso ego. Just to stop with messages that will just pet our ego. Mensagens que vão só fazer bem a nossos ouvidos. Messages that are only going to be good for us. Para de ficar culpando os outros. Stop just blaming each other. Se nós não falarmos, If we don't say, nós seremos tão culpados como os outros que fazem as coisas erradas. we're going to be as guilty and responsible as those that commit the sin. A mesma coisa, It's the same thing. porque nós temos a palavra de Deus. Because we have God's word. E se nós não falarmos, And if we don't say, o sangue dessas pessoas será cobrado de nós. these people blood, they will be request from us. Você entende isso, queridos? Can you understand that? Esse é o ministério profético. This is the prophetic ministry. E tudo que o inimigo quer é que nós nos calemos. And everything that the enemy wants is us to keep it quiet. O inimigo quer que os crentes falem somente dentro da igreja e nem dentro da igreja pode mais falar. The enemy only wants us to not talk God's word outside or inside, even in the church. Não pode mais confrontar o pecado de ninguém. We cannot confront sin anymore. Claro que temos que confrontar Of course we have to. com a palavra de Deus, With the word of God. para não sermos cúmplices. So we're not going to be accomplices? Accomplices. Ok.
Hoje só palavras difíceis, né, Ju? Meu Deus. Only hard words today for her, my goodness. Veja esse texto de Romanos 10, So let's read Romans 10, versículo 13. verse 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Versículo 14. Verse 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? How then will they call in him who they have not believed? E como crerão naquele de quem não ouviram? And how are they to believe in him of whom they have never heard? E como ouvirão se não há quem pregue? And how are they to hear without someone preaching? Essa pergunta permanece. And this question Remains. remains. Como vão crer se não ouvirem? How they are going to believe if they never hear? Como vão ouvir se não há quem pregue? How they are going to hear if there is no one preaching? Então você precisa entender que o ministério profético está nas mãos da igreja. So you need to understand that prophetic ministry, it's in the church's hand. Entende isso? Do you understand that? Faz assim com a sua mão se você So quiser. just do this with your hand if you Diz, want. Senhor, And say, Lord, me ajuda. help me. Me ajuda a fazer o ministério Help me to do this ministry que o Senhor colocou nas minhas mãos. that you have put in my hands. Você crê nessa oração, irmãos? Do you believe in this prayer? Se nós fizermos isso And if we do that, e nós praticarmos isso, and if we practice those a things, primeira coisa que o Senhor faz é restaurar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, the first thing that the Lord does is restore our lives, our families. para que quando nós falemos, So when we proclaim, a nossa vida seja um exemplo. our lives will be an example. Porque o exemplo fala melhor do que as palavras. Because an example speaks more than words. E nós precisamos falar com a boca e falar com o exemplo. So we need to speak with our lips, and we need to speak with an example, Amém? Com os nossos atos. with our actions. Por isso, nós precisamos orar por esta nação. That's why we need to pray for this nation. Por isso, nós precisamos orar todos os dias. That's why we need to pray every day. Nós precisamos fazer como Daniel fez. We need to do as Daniel did. Eu não sou culpado disso, mas eu peço perdão por eles, Senhor. I'm not guilty of this, but I just pray for them. Eu estou pedindo perdão por eles. I'm just asking for forgiveness for them. Perdoa os pecados dos nossos pais, disse Daniel. Forgive the sins of our parents, says Daniel. Perdoa os nossos pecados. Forgive our sins. E nós precisamos restaurar o nosso ministério profético. Because we need to restore the prophetic ministry. Deus quer usar a tua boca. God wants to use your mouth. Deus quer usar as tuas palavras. God wants to use your words. Não é aqui dentro, Not only here, mas lá fora, but outside, no trabalho, at work, na sua casa, at your house, na rua. on the streets. Nós precisamos parar diante de alguém que não tem uma casa. We need to stop and help the ones that doesn't have a house. Precisamos falar com eles, We need to talk to them, orar por eles, pray for them. enfiar a mão no bolso e ajudar às vezes se for necessário. We need to help them financially if it's needed. Se você não fala muito inglês, If you don't speak English very much, você vai numa loja, você compra o que você quer, você faz gestos, você mostra, quero uma calça. and you go to any store and you do gestures, you buy clothes and you tell them. Você consegue o que você quer. You can do it because you want. E se você quer, And if you really want, Deus vai usar a sua boca. God will use your mouth. Deus vai usar a sua vida. He will use your life. Porque talvez você pense, eu não sou ninguém aqui neste país. Because you might think I'm nobody in this country. Eu não sou rico. I'm not rich. Eu não tenho condições. I cannot afford. Mas Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. But God uses the things they are to Or not. they're not to confuse Confuse the ones they or. are. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. He used weak things to confuse things they're not. The weak things to confuse the strong ones. Yes. Amém? Amen. Você crê nisso?
Do you believe on that? Você e Deus nós somos muito fortes. God and I were really strong. Nós e Deus somos realmente um grande time. God and I were a great team. Vamos ficar de pé e So vamos let's orar. stand up and let's pray. Senhor Deus, Dear God, restaura-nos. restore us. Restaura o nosso ministério profético. Restore our prophetic ministry. Traz, Senhor, o arrependimento sobre nós e sobre esta nação. Bring repentance to this nation and to us. Tem misericórdia de nós, Senhor. Have mercy on us, Lord. Deus, restaura em nome de Jesus a intercessão, meu Pai. Restore in your name the intercession. Porque por causa disso, teremos tempos de bênção e de paz. And because of that, we're going to have times of peace. E nós, não somente por isso, And not only for that, mas para que o teu nome seja proclamado but that your name will be proclaimed outra vez once more nas companhias, in the companies, no trabalho, work, na escola, schools, para que as crianças aprendam na tua palavra. so that the kids will learn from your word. Perdoa os pecados desta nação, Just to forgive this nation's sin, pecado do aborto, the sin of abortion, de sangue inocente derramado, innocent blood that was shed, de adultério, de prostituição, adultery, prostitution, de pecado, sin, de todos os tipos de pecado. all kinds of sin. Não nos deixe ficar cegos com relação a esses pecados. Do not let us be blind to these sins. Não nos deixe ficar cegos por causa do homossexualismo generalizado. Do not let us to be blind with the generalization of homosexuality. Meu Deus, mas nos dá, Senhor, o parâmetro de certo e errado. But give us a parameter of right and wrong. Dá-nos uma visão de acordo com a tua visão. A vision according to your vision. E cumpra as tuas promessas sobre a nossa vida. And fulfill your promises in our lives. Nós queremos ser a pessoa que vai estar tapando o muro, Senhor. We would like to be these people that will be filling up the breach. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Pode se sentar. You can sit down. Eu queria convidar a Agnes aqui à frente. I would like to invite Agnes up front. Bem, Agnes, parabéns pelo seu batismo. So Agnes, just congratulations for your Amém. baptism. Eu quero, no final, quando terminar, que você cumprimente a Agnes e dê palavras de bênção sobre a vida de Agnes, ok? So just to bless Agnes' life, come and say hi to her No final do culto, ok? at the end of the Bem, service. o que a gente quer entregar para a Agnes é um certificado de batismo So we'd like to give you a certificate of baptism. que diz aqui a data que você foi batizada, So it Okay. says the date that you were que baptized. você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, You were Okay. baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy de Spirit, acordo com o mandamento de Jesus na according to palavra. God's Amém? commandment. Que você seja fiel a Deus todos os dias da sua vida. That you be faithful all the days of your life. Amém? Amen. Deus te abençoe, Agnes. God bless you, Parabéns. Agnes. Amém? Pode sentar. Aleluia. Muito bem. Amém, queridos. Eu quero convidar a Luísa também, que vem à frente, né? So I'd like to invite Louisa here up front. Enquanto a Luísa vem, eu queria pedir que todos os jovens reunissem depois do culto com a... Qual é o nome da menina? Fernando. Fernanda. So I would like, so at the end, all the young people to come and you just, Reunir rapidinho com a Fernanda. yeah, por just favor, get ok? together with Fernanda. Eu não sei o que está acontecendo com a minha mente. I don't know what's happening to your mind. Ok. Bom, eu chamei a Luísa aqui na frente, porque a Luísa, infelizmente, vai embora. So I just called Louisa up front vai because fazer, she's não? leaving. Oh. Vamos ver, não. Aw. Não, vou fazer de novo. Infelizmente, a Luísa vai embora. So unfortunately, Louisa's leaving. Viu, Luísa? Super natural. Super.
Bem, Luísa, eu queria agradecer pelo tempo que você esteve aqui conosco, Luisa, I would like to thank you for the Okay. time you spent here with us, pela sua participação, for your né, no participation, Ministério de Louvor e worship team, tudo que você participou dos jovens, que você ajudou e abençoou. the youth Amém. that you also have blessed. E eu quero orar por você para que Deus te guarde I would like to pray Amém. for you. e te conduza em paz, né? Let the Lord guide you, E protect you. quando você voltar, So when you come Okay. back, espero que não demore muito, and I hope it doesn't take very long, que o Senhor te traga em paz também. that the Lord will bring Amém? you in peace. Vamos orar pela So Luísa. let's pray for Luisa. Senhor, em nome de Jesus, Lord, eu in oro Je- pela vida da Luísa. Lord, in Jesus' name, I pray for Luisa's life. Guarda a sua vida, Senhor. Guard her life. Deus, que ela possa encontrar os seus familiares guardados pelo Senhor. Let she meet her family and just guard them. Ó Deus, em nome de Jesus, guarde também a sua viagem, Senhor. And just protect her trip. Ó Deus, e que ela possa, Senhor, onde ela for, ser usada por Ti grandiosamente. And let everywhere that she goes to be used by you. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo serviço que a Luísa prestou aqui na igreja. And I would like to thank you for the service that Luisa has provided here in this Te church. louvando e abençoando este lugar. Just worshiping you and blessing this place. Que a bênção e a comunhão do Senhor permaneça sobre a tua filha. Let the blessing and the fellowship bless her life. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Aleluia. Muito bem, vamos ficar em pé. So let's stand up. Vamos orar. Let's pray. Amém. Quero agradecer a presença de todos. I would like to thank Ok? everyone. Depois, agora, nós vamos ter um momento lá embaixo onde a gente come. Todos estão convidados, é grátis e a gente quer bater papo com você. So you're all invited for this moment we're going to have downstairs of eating, and it's for free. Ok? Não se esqueça, domingo que vem, o que tem aqui? And next Sunday, what we're going to have here? Celebração de 10 anos. Viu, Daniel? 10 anos. Nosso We're going domingo to de janeiro, celebrate viu? 10 years of the church. Ok? Você é a razão de nós estarmos celebrando. Então, And- não falte. And you are the reason that we're Okay. celebrating, so do not miss. Todos estão convidados. Vamos You're orar. all invited. Senhor, abençoa o teu povo. God bless your people. Dê a eles uma noite de vitória. Give them a night of victory. Deus abençoa o nosso momento de comunhão lá embaixo. Bless our time of fellowship E downstairs. que o teu amor e a tua graça esteja com os teus filhos. And your love and your grace be with your people. Em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão acompanhando também esse culto pela internet, Senhor. In Jesus' name, I would like to bless the people that are watching us on the internet. Eu oro por todos aqueles que estão precisando de uma oração, And all of Jesus. those that are in need of prayers. Que o Senhor possa atender as necessidades dos That corações you can nessa just noite meet the need of each one's heart. e fortalecer para a tua glória. And His strength for your glory. Em nome de Jesus, In Jesus' name, que o amor de Deus Pai, let the love of our God, que Father, que a graça e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus the consolation from God's Spirit, e, ó Deus, que a tua graça, Senhor your Jesus, grace seja com os filhos de Deus, be with the sons of God, hoje e para sempre. today and forever. Amém. Amen. Amém. Que Deus abençoe e dê um abraço em 50 pessoas, libere God uma bless palavra you. de Hug vitória 50 sobre essa people pessoa, and ok? declare a word of E victory. diga a ele olhando que você o ama. And tell them that you love them.